Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma vez, trazendo para vocês nesse momento a unidade 4, na qual nós iremos abordar um perfil histórico da evolução da sociologia. Tivemos a oportunidade de ver, na unidade 3, a presença de alguns clássicos da sociologia, como o positivismo, né, na presença do Augusto Comte. Vimos também sobre o Durkheim, e hoje nós vamos abordar dois grandes nomes da sociologia internacional, que é Max Weber e Karl Marx. Vocês vão perceber que todos os dois têm um fundo, um viés voltado para o perfil histórico, né? O Weber, né, o Max Weber, ele está muito preocupado com uma análise do que ele vai chamar de ação social. O que seria a ação social? Nada mais do que todos os relacionamentos humanos que acontecem durante a vida. Então, na percepção do Weber, a ação social é aquilo que define uma sociedade qualquer. Weber também traz uma ideia que é muito importante para que a gente possa compreender a sua teoria, que é a análise do que ele vai chamar de tipo ideal. O tipo ideal nada mais é do que a constatação de um fenômeno definido a partir de características mais salientes de uma sociedade. Então, por exemplo, cada sociedade definida possui algumas características que lhe são próprias. Por exemplo, qual o nosso perfil de almoçar, por exemplo? Qual o perfil, por exemplo, dos índios de almoçar? Nós vamos perceber que é totalmente diferente. Então, o nosso tipo ideal é um e o tipo ideal indígena é outro totalmente diferente. Isso a gente vai perceber que pode variar de sociedade para sociedade. E, obviamente, que a partir desse tipo ideal, nós vamos ter ações que podem ser ações coletivas ou visando um bom funcionamento dessa sociedade. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que o perfil do tipo ideal se enquadra muito dentro de cada sociedade específica. Por exemplo, é comum nós andarmos vestidos. Se nós, por exemplo, chegarmos aqui nus, não vai acontecer de ser o padrão vigente. Se não corresponde ao padrão vigente, obviamente que vai existir algum tipo de sanção ou punição. Andar nu numa tribo indígena é algo comum, quer dizer, pode-se andar tranquilamente nu numa tribo indígena sem qualquer tipo de sanção. Então, andar nu é um tipo ideal numa tribo indígena. Nós vamos perceber que a partir dessa ação social, ou dessa forma de vivência em grupo, cria-se o que ele vai chamar de relação social. A relação social nada mais é do que a existência de grupos ou relações grupais sociais relacionados a um determinado nível, extrato social, grupo, etc. Então, até então, nós vimos que, teoricamente, Weber traz a ideia da ação social, do tipo ideal e da relação social. Além disso, o Weber traz no clássico A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que inclusive está disponível nos meios de comunicação, na internet, inclusive, se não me falha a memória, está disponível inclusive na biblioteca virtual que vocês têm acesso. E é bem interessante a gente ter uma noção a respeito desse clássico do Weber, né, porque ele vai reforçar a ideia de que nos países protestantes havia o desenvolvimento maior do capitalismo. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que, na visão weberiana, a ética protestante estava centrada principalmente na produção. Segundo Weber, quanto mais trabalhasse, né, que era inclusive a ética protestante do momento, quanto mais trabalhasse, maior seria a possibilidade de salvação. E, através do lucro desse trabalho, esse valor deveria ser aplicado dentro do seu próprio negócio. Então, nós vimos, a partir disso, um crescimento muito grande de países protestantes. A Inglaterra é um exemplo
que marca profundamente isso. Nós vamos ter na Inglaterra, por exemplo, um desenvolvimento industrial muito forte a partir desse princípio protestante de trabalho e de investimento de trabalho. Segundo Weber, além do tipo ideal, além da relação social, né, além dessas teorias iniciantes que nós passamos a vocês, existe uma teoria que para ele também é muito importante e que é muito estudado na atualidade, que é a dominação, né? Então, de acordo com Weber, cada sociedade possui formas diferenciadas de dominação. E essa dominação, ela pode variar de grupo para grupo, de sociedade para sociedade. Então, ele define essa dominação como alguns elementos que são mais importantes na ação social. Então, segundo Weber, todas as áreas da ação social mostram marcadas por algum tipo de dominação, assim como um impulso que molda a ação social e determina a orientação para o sentido, o poder. Então, nesse sentido, nós reforçamos que, na percepção do Weber, a dominação existe na sociedade, essa dominação ela pode variar e ela é carregada de algum poder. Ele traz, o Weber traz alguns tipos de dominação existentes. Nós vamos reforçar aqui algumas delas que são mais salientes. Por exemplo, a dominação legal. Observem como que a legalização, a institucionalização de algo acaba dominando os indivíduos que numa sociedade vive. Nós poderíamos, por exemplo, aqui enaltecer a função do direito, nessa forma de dominação das pessoas. Uma outra dominação que ela é muito comum é a tradicional, que é aquela baseada em ensinamentos tradicionais, talvez muito presentes na casa de vocês, nas escolas, que na verdade obedece uma certa hierarquia, de obediência ao superior, seja o mais velho, seja o de maior poder, seja aquele que representa um patamar superior a nível social do que o seu. Uma outra forma de dominação que nós reforçaríamos aqui é a sociedade carismática, a dominação carismática, que é muito comum em líderes religiosos, em líderes políticos, que muitas vezes se baseia muito pela fé, pelo seguir cegamente alguém, por acreditar piamente nessa pessoa, e que na verdade acaba influenciando de maneira geral uma forma de pensar humano e de dominação das pessoas que vivem numa determinada sociedade. Reforçaria, por exemplo, aqui a presença de dominação carismática do Papa João Paulo II. Também poderia citar aqui o próprio Mahatma Gandhi, líder asiático, mas ao mesmo tempo eu poderia citar um líder carismático voltado mais para uma questão política. Poderíamos citar, por exemplo, aqui o Hitler. Não deixa de ser uma forma, um líder que na verdade teve um carisma muito grande e dominou muitas pessoas. Então, nós temos no primeiro momento o Max Weber, Apresentamos para vocês aí essa visão do Max Weber a respeito da teoria sociológica de maneira bem simples, bem clara, bem objetiva. O segundo que nós trazemos aqui é exatamente Karl Marx, que cria uma visão crítica a respeito do sistema capitalista. O Marx, ele vai ter uma relação muito intensa, principalmente com Hegel. Hegel também é alemão, assim como Marx, assim como Weber. O Marx baseado no materialismo dialético hegeliano, baseado numa ideia de tese, de antítese, de síntese. A tese, algo inicial, uma afirmação de algo. A antítese, o contrário desse algo, a negação. E a síntese é algo mais perfeito. Essa é a teoria dialética de movimento. O Hegel apresenta isso às coisas. O Marx traz isso na história. Então, baseado nessa teoria hegeliana, o Marx cria o que ele vai chamar de materialismo histórico.
Por que materialismo histórico? Porque o Marx está preocupado exatamente com o movimento histórico e nas diversas formas ou modelos de economia que são instituídas em diversas épocas ou temporalidades históricas. Por exemplo, vamos afirmar aqui, para exemplificar, como tese, baseado na teoria marxista, o feudalismo. Nós sabemos que o feudalismo, ele existiu num determinado momento, ele foi comum principalmente na Idade Média, que tinha uma ideia baseada no camponês, na propriedade agrária, né, num domínio da Igreja Católica. E nós sabemos que a antítese disso, o contrário disso historicamente falando, será exatamente o capitalismo. Porém, né, num capitalismo que para Marx é um capitalismo que explora, que divide socialmente falando as pessoas, que tem uma tendência à mais-valia, ao lucro exagerado, à exploração pelo trabalho, ao domínio a partir de uma ideologia pré-definida. Né? Então nós vemos que a teoria marxista ela tem uma tendência a uma crítica severa ao sistema capitalista. Então eu coloco o capitalismo como antítese do feudalismo, que seria a tese. E por fim, nós temos a síntese, que por Marx e para o Hegel, inclusive, seria algo mais perfeito. Para o Marx seria algo mais perfeito relacionado ao sistema capitalista, o socialismo, que seria uma sociedade transitória, passageira, que seria modificada mais tarde por uma sociedade que para ele seria a sociedade ideal, que seria exatamente o comunismo. Então nós temos aí o que ele vai chamar de materialismo histórico, definindo o movimento histórico, a mudança histórica, a dialética, analisado exatamente historicamente, como se fosse nós criança, tese, nós adolescentes, síntese e nós adultos, síntese. Antítese, desculpa, tese criança, antítese o contrário, adulto e síntese idoso, né? Então nós estamos exatamente exemplificando momentos diferenciados em que Marx dá sentido ao materialismo histórico, que para ele seria ou poderia ser aplicado historicamente. Então, na percepção marxista, nós temos aí algumas naturezas voltadas aí para as relações sociais nas sociedades ditas capitalistas. Nós relacionaríamos aqui duas coisas, dois fatores, que são as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas são exatamente as formas como que as pessoas produzem trabalho, que seria exatamente a matéria-prima, os instrumentos. Por exemplo, no feudalismo, o que seriam as condições de produção? Né? A enxada, a foice, as relações trabalhistas camponesas. Né? O que seriam essas mesmas relações no capitalismo? A máquina, a indústria, a exploração e etc. Né? O segundo tópico que ele traz é a ideia de relações de produção. Né? O que é, na verdade, a relação de produção? Nada mais é do que as formas com que os homens se organizam para executar as atividades produtivas. Por exemplo, cooperativa, o perfil escravista, servil, capitalista, etc. Por exemplo, seguindo aí o mesmo exemplo de feudalismo e capitalismo. Então nós temos aí no feudalismo as relações servis, a exploração do servo em função de um senhor. No sistema capitalista, por exemplo, nós temos a exploração do assalariado em função do próprio burguês, né, pelo chefe da produção. Né? Dentre a teoria marxista, a luta de classe, ou de classes, ela se faz de maneira muito direta. Por quê? Né? Porque, segundo Marx, só haveria mudança social na estrutura capitalista se houvesse organização da sociedade. Então ele está chamando principalmente o papel do operário
para que ele modifique essa sociedade e transforme o capitalismo numa sociedade que para ele seria uma sociedade melhor. Então ele está dizendo que a forma de criar uma mudança mais rápida, baseada inclusive nos opostos que ele apresenta na dialética, é exatamente pela luta do trabalhador. Cabe então, de acordo com Marx, ao trabalhador a função de mudar toda a estrutura social. Nós tentamos aqui então ser bem breves, bem objetivos, para que vocês possam ir exatamente nos pontos na unidade, para que vocês possam ler, reler, interrogar no fórum, chamar em e-mails, né, dando aí a possibilidade de tirar dúvidas. Inclusive, estaremos à disposição para o que for preciso.